Olá, meus amigos, amigas, internautas. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre os mensageiros. E eu já alerto a vocês que hoje nós vamos falar de coisas bem difíceis. Difíceis não no sentido de compreender, serão facilmente compreendidas, mas coisas que vão nos tocar profundamente. Vão fazer com que nós mudemos as nossas atitudes para que amanhã, ao desencarnar, não estejamos nas mesmas condições do que vamos ver hoje. Então nós vamos ver o capítulo 21 e 22. Só para relembrar, no final da aula anterior, o Ricardo Saad comentou sobre a lenda hindu, aquela lenda da cobra, da serpente e do santo, certo? E que, só para deixar relembrado, a serpente, que era terrível, de repente veio uma pessoa, um enviado de Deus, conversou com ela, que ela não deveria ser tão terrível como ela era, e deveria ceder aos seus instintos e se tornar melhor. E o que ela fez? Procurou, como foi visto no encontro anterior, se aproximar das pessoas e ser boa. E o que aconteceu? Todo mundo apedrejava, todo mundo queria se vingar do que ela tinha feito anteriormente. Então, dessa lenda, fica muito claro o seguinte, que devemos ser bons com os bons e firme com os maus. Mas não precisamos matar, morder, machucar ou ferir os maus, porque este ferimento, a morte, isso já está programado, isso já está dentro das leis do universo. Não serei eu ou nenhum dos senhores que serão aqueles que vão executar o que está tramado, o que está já convencionado nas leis universais. Então vamos ser bons, repito, como está aqui, mas sem morder, sem ferir ninguém. Então, na continuidade desse estudo, nós vamos ver hoje que o Alfredo, Aniceto, André e Vicente dirigiram-se aos albergues de acolhimento dos desencarnados. Dá para começar a entender o que nós vamos ver na nossa frente. Vamos lá, nesses albergues, ver os desencarnados, como é que eles chegam. Tudo bonzinho, tudo gente ótima, abraçando todo mundo fraternalmente se comunicando. Não, nada disso. Então, veja bem, eles se apresentam lá dementados, loucos, mesmo na nova dimensão onde eles estão, se apresentam como se estivessem aqui. É brincadeira, né, meus amigos? Já passamos aqui cerca de 10 mil reencarnações só no reino nominal. E nós saímos daqui flanando, achando que chegou no mundo, morreu. Não, morreu, acabou, a morte não existe, eu vou fazer o que eu quero, é sexo, é dinheiro, é vício, é droga, à vontade. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, meus amigos e amigas. Então essas pessoas, esses que desencarnam, quando chegam lá, eles querem dominar antes de se dominarem. Exigem receber antes de realizarem a doação. Como vocês vão ver nos exemplos que constam no livro. A vida simplesmente continua. Mas como eu digo sempre nos nossos encontros, o que estamos pondo na nossa maleta de retorno? Estou pondo dinheiro, estou pondo posse, eu estou pondo... Caixão tem gaveta? Alguém leva alguma coisa? Tem carro forte atrás levando alguma coisa? Tem cofre no caixão? Não. Ninguém leva absolutamente nada. Então, eram ali
naquele lugar onde eles chegaram, nessa colônia, inúmeros os servidores que se movimentavam, transportavam grandes botijas de água, caldeirões de sopas, medicamentos, como nós vemos hoje aqui. Só que centenas de entidades assistidas ali se reuniam. Centenas, plural. Pode falar. Não, só pergunta. Isso estaria onde? Não no nosso lar, estaria em outro? Não, entre o nosso lar e a terra. Ah. Entre o nosso lar e a terra. Estavam com os olhos ali, vagueantes e rostos sombrios. Parecia uma assembleia de loucos, em um manicômio de amplas proporções. Eram aqueles que não estavam mais no que nós vamos ver no capítulo posterior. Veja, esses aqui estavam melhores, mas veja, parecia uma assembleia de loucos, em um manicômio de amplas proporções. Alfredo, que é o administrador daquela colônia, então ele encaminhou a maioria dos técnicos em sopro curador, como foi visto na aula anterior, os passes de sopro, para outros locais para atender doentes mais graves. Ali, na colônia Campo da Paz, localizavam-se enfermos mais desequilibrados do que perversos. Mais desequilibrados do que perversos. Seria um umbral menos denso? Não, umbral pesado, vai. Pesado. Umbral grosso mesmo. Tá? Os espíritos que estavam ali à nossa frente, como eu disse há pouco, eram os espíritos que estavam em melhores condições. Como eu falei no capítulo que nós vamos ver ainda hoje, nós vamos ficar assustados com o que nós vamos ver, gente. Se preparem. Então aqui eram doentes mais em melhores condições. Muitos já se locomoviam, muitos já conversavam. E aí aproximou-se um deles, Malaquias, idoso de barbas brancas, e disse: estou aguardando o resultado da minha petição. Como ficamos quanto às minhas terras e os escravos? Não se assustem, isso nós fazemos também. Ele estava focado nisso. A vida para ele era isso: terra, escravo, a qualquer custo, de qualquer forma. Como nós estamos agindo hoje aqui na matéria? Aquilo que focamos a qualquer custo, de qualquer forma? Ou estamos nos voltando para Deus, tentando abrir a fé dentro de nós, tentando entronizar os ensinamentos do Mestre, amor a Deus e amor ao próximo? Estamos ou não? E continua Malaquias: paguei um bom preço ao Carmo Garcia. Alguma entidade, algum personagem da época dele. Venho sendo perseguido há muitos anos. Não posso mais perder tempo. Quando volto para casa? Deduz-se o que aí? Eu estou vivo, o que eu estou fazendo aqui? Quero ir para minha casa. Estou na terra. Cadê meus escravos? Cadê minha terra? E o que dizer para ele, né? Não, ele vai dizer. E diz ele: preciso voltar ao seio dos meus, pois minha mulher e os filhos aguardam-me. A passagem na terra é muito rápida. 100 anos aqui é um relâmpago na eternidade, diz o Livro dos Espíritos. Não podemos perder tempo, meus amigos, ficar iludido com bobagem, com droga, repito, com sexualidade, com dinheiro, com comida, com política, com isso, com aquilo. O que nós estamos fazendo? Estou melhorando ou não estou melhorando? Já toca a minha sineta lá, eu tenho que ir embora. E aí? E aí?
Está aqui, ó. Veja um dos exemplos. Sabe que morreu, né? Alfredo, um médico excelente, médico de alma, presta bem atenção. Prestou atenção como se estivesse tratando com uma pessoa normal. E deu a resposta aí. A resposta dele foi essa aí. Malaquias, sua saúde não permite o regresso apressado. Sua esposa, Dona Sinhá, pediu que você fosse tratado convenientemente. Não se preocupe com as terras e os escravos, mas com sua saúde, primeiramente a saúde. Malaquias sorriu, como doente apoiado na firmeza e no otimismo do médico, e comentou: reconheço, Alfredo, que as suas observações são justas, mas meus filhos não se movem sem mim. Olha que exemplo de pai carrasco. Como é que os filhos vão se mover se o pai dominava tudo? Se o pai é que determinava, pode, não pode, é assim, não é? Desculpe, mas que raio de pai é esse? Quantos não temos hoje entre nós, desta forma, pais e mães? Ou, ao contrário, extremamente liberais, não querem nem saber de responsabilidade. Pôs o filho no mundo e que se dane os filhos. O problema não é meu. É sim, senhor e sim, senhora. Que ninguém cai de paraquedas dentro de um lar. Quando o filho nasce, é porque já foi ajustado no plano espiritual o renascimento daquela criança dentro do lar. Houve um contrato assinado pelas três partes, pai, mãe e filho. Somos responsáveis, pai e mães, até os 21 anos por essa criança. A partir daí tem que caminhar sozinho. E continua. São preguiçosos, meus filhos, e necessitam da minha presença. Quer dizer, ele criou esses filhos assim. E agora joga a responsabilidade em cima dos filhos. E continua. Alfredo então complementou: lembre-se que seus filhos vieram de Deus. E mais, Malaquias, chegam instantes na vida que precisamos devolver a Deus o que a Ele pertence. A nossa vida é nossa, pertence a cada um de nós? Não. A vida foi nos outorgada por Deus para que passemos por experiências nesta bendita escola terra, para voltar lá e fazer um balanço. O que eu fiz? Planejei isso. Caramba, não fiz nada. Prepare-se que a próxima reencarnação vai ser bem difícil. Deus não tem pressa. Ele sabe que fomos criados simples e literalmente ignorantes por Ele, para que com nosso esforço nós crescêssemos, buscássemos o quê? Paz, justiça, amor, harmonia, equilíbrio no coração. Mas nós não estamos buscando. Não, eu sou eterno na matéria. Eu aqui vou ficar, eu sou o melhor, eu mando, eu determino. Determina até dar um infarto, até dar um AVC aí ou algo parecido. Eles só serão esclarecidos bem mais pra frente, né? Dentro do que vamos expor, tem as palavras do Alfredo que vai falar sobre isso. Seus filhos, diz Alfredo para o Malaquias, são também responsáveis. E se forem ociosos, responderão pelos males que criarem em torno de si mesmos. Não cai um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que Deus não tenha conhecimento. Não, eu vou dar um prejuízo aqui, tem ninguém olhando, vou fazer aqui uma falcatrua. Pode fazer, mas prepare-se. Repito, plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Bem, é fatal. Agora, Malaquias, é indispensável que você se refaça e sossegue o seu coração. Antes que falasse algo, antes que Malaquias falasse qualquer coisa, aproximou-se
um outro cavalheiro que exclamou: e o meu processo, Sr. Alfredo? E o meu processo? Vocês querem ver? Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé, pois minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos. Será que é isso mesmo? Será que é? Ou é o inverso? Meu quinhão é superior aos demais. Quer dizer, os avós deixou uma herança, mas eu tenho que merecer mais, vocês não. Quem sou eu para merecer mais? Soube que o Visconde de Cairu, um grande velhaco, interpôs toda a sua influência política sobre mim. O senhor enviou o meu pedido ao imperador? Ao tempo que ele está parado. Isso foi escrito quando, esse livro? 47. 1940, por volta de 1940. Alfredo fraternalmente esclareceu dizendo o seguinte: já expedi a mensagem, o imperador vai levar em conta a sua solicitação. Veja bem, como é que ele vai falar o contrário para uma pessoa que está focada nisso? Não, isso é mentira, não vale, o imperador não existe mais. Quer dizer, ele não estava no momento de pronto para receber essa informação esclarecedora. A demora é muito grande, respondeu o cavalheiro, que é o Aristarco. Alfredo então comentou: acredito que você está sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina. Está dando indiretamente, mostrando alguma coisa para ele. De que valem os patrimônios terrestres frente aos patrimônios imperecíveis? Disse o Alfredo. Não pense no que perdeu, nem nos primos e nem no Visconde. Não se preocupe, pois na terra tudo deixarão ao morrerem. Que eu acabei de falar para vocês. Caixão não tem gavetas. Aristarco então respondeu: é verdade, os tratantes morrerão. Ele não, só os tratantes. Uma senhora aflita então colocou-se à nossa frente e de forma altiva, brava, interpelou Alfredo dizendo o seguinte: senhor Alfredo, peço-lhe que não me retenha mais aqui. Chega, não posso ficar mais aqui. Meu marido é o nosso próprio adversário, pois prometeu perseguir as filhas tão logo eu me ausentasse de casa. Será? Será que ele prometeu? Será que não há uma inversão de ideias aí, não? Se aqui ficar, tenho certeza que ele vai dissipar todos os bens, vai acabar com tudo. Por favor, autorize meu regresso, pois meu coração me diz que as filhas estão desesperadas. Estou convencida que minha moléstia teve origem neste estado de coisas. E teve mesmo, vocês vão ver. Não só dele, como do Aristarco, do Malaquias. Aí Alfredo respondeu para ela o seguinte: de que adiantaria regressar assim tão atormentada para sua casa? Olha o equilíbrio, olha a tranquilidade do Alfredo. É melhor curar-se, continuou Alfredo, tranquilizar o espírito para melhor auxiliar as filhinhas com eficiência. E aí a senhora respondeu: nem sei onde estou, pois uma simples perda de sentido trouxeram-me para o fim do mundo para ser tratado. Continuou altivo, nariz empinado. Disse-lhe Alfredo então: aqui ninguém a maltrata. E o seu caso não é tão simples assim. Tenha calma. Depois não fala, que está desencarnado. Não falou. Você viu que está segurando. Lembre-se, diz Alfredo, que acima dos laços de família vibra a família universal. Dando indireta, mas não diretas.
Lembre-se que há criaturas suportando dificuldades muito maiores que a sua. Olha como ele dialoga com a pessoa de uma forma tal que não a desampara e também não a enfrenta, não bate de frente. Porque com um dementado, um louco, adianta falar a verdade? Os médicos que aqui estão podem dizer, não, tem que prepará-lo para que ele receba a verdade. Desfaça-se das aquisições passageiras. A infeliz não sorriu, afastou-se exasperada em cólera, com a mente, cabeça, os pensamentos longe dali. Muitos outros enfermos ali correram, queriam falar com Alfredo. Alfredo, nós precisamos falar contigo. E aí o Alfredo falou, só daqui uns 2 dias, eu não tenho condição nenhuma. Por quê? Vocês vão ver que a quantidade de trabalhadores é insuficiente. Em especial, técnicos preparados para esta atividade. Então agora, antes de continuarmos, vou fazer um parênteses aqui. Quando nós trabalhamos na mediunidade, que atendemos, fazemos anti-obsessão, etc., e que nós falamos, olha, agora o trabalho interrompeu agora, vamos dormir, porque nós temos que concluir o trabalho. Vocês percebem por quê? Porque a quantidade de trabalhadores é insuficiente. Então nós vamos trabalhar para terminar o trabalho que fazemos aqui. Não para. Alfredo então calmamente explicou para André e Vicente o seguinte: no círculo carnal, todos esses pacientes seriam considerados normais, mas aqui são verdadeiros loucos. Porque um louco tem que considerar as pessoas como normais, no caso nosso aqui na matéria. Mas na realidade eles são loucos, são despreparados, são fora de foco. Pessoas normais aqui são loucos, vai. Veja bem, esses pacientes aqui, esses que nós estamos falando, aqui na matéria eles são considerados normais. Mas lá não, são verdadeiros loucos. São desencarnados que por muito tempo se agarraram aos problemas inferiores. Perderam os tempos, meus amigos. Não, eu vou pegar o Hugo, eu preciso me vingar do Hugo, porque ele me deu aquele prejuízo, eu vou matar o Hugo, eu vou, e aí? Não podemos esquecer que quando nós estamos com os pensamentos focados negativamente, nós estamos jogando peptídeos na corrente sanguínea. E vai lá até a célula. A célula ela tem que receber. Ela não sabe, não está escrito eu sou bonzinho ou eu sou ruim. Tudo igual, ela simplesmente põe para dentro. E aí vem um câncer, aí vem não sei o que, vem mais outra doença, e aí? Orar e vigiar, ensinou Cristo. Não é para cuidar da mulher do vizinho, nem do marido da vizinha. O nosso pensamento, vou cansar de repetir isso, gente. É o nosso pensamento. Continua. Esse pessoal reclamam providências sem falar na vontade, no ensejo de iluminação que eles estão menosprezando contínua e constantemente. Eu vou mexer comigo? Eu estou aqui, minha cristalização mental está tranquila. Para que eu vou mexer? O jeito da minha vida está ótimo. Tá bom assim, eu faço parte do complô dos políticos, eu levo um pouco aqui, levo ali, desvio da polícia, não sei o quê. Para que eu vou mexer? Tá bom assim? Em todos os campos. Eu peguei esse exemplo porque está nos noticiários hoje, recentemente. Mas em todos os campos nós somos assim. No nosso dia a dia nós não queremos mudar nada. Tirou a xícara daqui, pôs aqui. Ué, cadê minha xícara que estava aqui? Vocês percebem? Pega o shampoo que você usa, põe na mão com a mão esquerda, ou inverte na hora de tomar banho. Uma bobagem. Você já vai ver que dá um probleminha. Já fica meio desalentado. Agora, imagine
amar a Deus e amar ao próximo, conforme ensinou Cristo. Por isso estamos há mais ou menos 10.000 reencarnações, repito, no reino nominal, tentando fazer alguma coisa e não saímos do lugar, gente. Perguntas, comentários? Tá. O peru que você falava de Natal, porque tinha que ser cerrado, porque o forno era pequeno. Realmente. Continua Alfredo dizendo: acusam os outros sem se relacionarem os próprios erros. Eu sou perfeito. Errado é o Hugo. Errado são vocês. Eu sou perfeito. Eu estou aqui falando com Deus direto. Conversa fiada, gente. Isso não existe. No nível que nós estamos, nós temos muito que mudar, mas muito, muito. É aquele exemplo simples que eu dou. Esta parede é a nossa origem, quando fomos criados e entramos no reino mineral. E esta parede é quando voltarmos a Deus, espíritos elevados. Nós estamos grudados nessa parede ainda. Muito mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada. E só vemos nariz empinado, orgulho, vaidade, guerra, tem que ser do meu jeito, está proibido, se fizer eu mato. Que mata? Quem tem autoridade para matar? Ninguém. Ninguém tem autoridade para matar. Continuando, diz ele, Alfredo: eu procurei ouvi-los para que vocês pudessem, agora esse Malaquias, Aristarco e a senhora, para que vocês pudessem ter uma ideia do nosso trabalho, junto daqueles que se desequilibram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores. Nós não somos da matéria, nenhum de nós. Estamos provisoriamente na matéria, passando por experiências para nos elevar, nos enobrecer. Continua. Malaquias sempre pensou em tirania no campo. Era um tirano no campo. Para ele, se matava o escravo, se não matava, se roubava, não queria saber. Tinha que ser do jeito dele. Era tirano. Aristarco, que aguarda a herança, deseja lesar os primos. Por isso Cristo foi claro: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É impressionante, meus amigos. A senhora que se revelou tão interessada no ambiente doméstico desencarnou quando pretendia envenenar o marido. A asa oculta. Não deu certo. Percebe? Continua Alfredo dizendo o seguinte: conheço os seus processos um a um. Acordaram agora de longo sono na inconsciência e julgam-se ainda encarnados. Estão aí imaginando que podem dissimular as suas pretensões criminosas. Ninguém está vendo. Está tudo certinho. Opa! Nós vivemos acompanhados, como diz Paulo de Tarso, por uma nuvem de testemunhas. Ah, eu não estou vendo ninguém. Você está pronto para ver? Você, nós todos nos preparamos para ver este universo paralelo, os multiversos que existem paralelo ao nosso? Estamos aqui focados, como eu brinco sempre, olhando para o chão. Focado para a matéria. André, assombrado, perguntou: esses doentes demoram aqui? Como aqui chegaram? Alfredo disse: foram recolhidos no pior estado. Estiveram em sono pesado durante muito tempo e estão readquirindo, olha só, readquirindo a memória gradativamente, até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos aqui no campo da paz, para então receberem maiores auxílios e esclarecimentos necessários. Vocês percebem? Morreu, pronto, acabou, lá. Vocês vão assustar o que vem ainda pela frente. O Instituto Magnético
lá dentro do campo de paz, para poder dar estabilidade, para que eles possam então começar a receber as verdadeiras informações, o que de fato ocorreu. Então todos eles ali refletiram por um bom tempo sobre os ensinamentos que receberam. Então Alfredo convidou-os para visitarem os pavilhões onde ficam, estou falando bem devagar, que é para não assustar, visitar os pavilhões onde ficam os irmãos desencarnados que permanecem adormecidos. Preparem-se. Então eles seguindo através de longas filas de árvores, tinha um arvoredo ali muito acolhedor, levou a várias edificações bem características. André e Vicente perceberam que as luzes, à medida que eles iam chegando, as luzes iam diminuindo gradativamente, mas não entendiam por que isso estava acontecendo. E assim que chegaram aos pavilhões, eles viram que aqueles pavilhões ocupavam uma área de 3 quilômetros quadrados. 3 quilômetros quadrados. Perceberam que dentro dos pavilhões as sombras se fizeram mais pesadas. Estava tudo escuro. André comenta que lhe pareciam ser espaçosas enfermarias. Nós e dezenas de operários que ali estavam devotados seguiam Alfredo, todo mundo em silêncio, quieto. Alfredo era o único que falava, mas de uma forma bem discreta. Segundo as impressões de André, eles haviam penetrado um cemitério escuro. Alfredo carregava um aparelho de sinalização luminosa. Lá ninguém falava, quase nada, era tudo por esse aparelho luminoso. Em cada movimento ele tinha uma situação e tinha uma operação a ser feita. Alfredo, então, convidando a todos para iniciar os trabalhos de assistência, informou a eles: nesses pavilhões há quase 2.000 irmãos acolhidos. Todos dormindo. 2.000 irmãos. 1980 para ser preciso. Alfredo deu então o primeiro sinal luminoso, autorizando que fossem acesas as lâmpadas elétricas. Mas lá tem eletricidade? Lógico. Aqui é uma cópia piorada do que tem lá, só que de uma forma muito mais sofisticada. No meio do umbral? É, né? Não interessa, no mundo espiritual é mais elevado do que aqui. Nós estamos num ponto bem grosseiro, bem grosseiro. André, assustado, tomado de horror, relata que viu extensas filas de leitos ao rés do chão, ocupadas por pessoas mergulhadas em profundo sono. Eram muitos poucos os que pareciam tranquilos, mantendo as pálpebras cerradas. Muitos tinham um semblante horrendo. E quase todos os olhos abertos, aparentemente vitrificados, estampavam o quê? O extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Por que o extremo pavor e o doloroso desespero da morte? Não posso morrer, não posso largar minhas coisas. Como vai ficar meus filhos, meus escravos? Como é que fica? Ninguém leva nada, meus amigos. Vou insistir nisso. Estamos de passagem aqui, simplesmente de passagem. E continua o André dizendo o seguinte: uma palidez cadavérica cobria-lhes a face. André comenta ainda que relembrou-se da literatura antiga sobre o Egito, pois à sua frente estavam centenas de perfeitas múmias. Raríssimos pareciam dormir um sono natural.
raríssimos. Alfredo comentou então lá com Aniceto: infelizmente, não podemos atender a todos por falta de pessoal treinado. Mas nesse caso eles iam acordar? Não. Chama. Vai acordar quando chegar o momento exato. Ninguém vai chegar lá, ô, acorda! Não. Ele que, enquanto ele estiver ali relembrando o passado, enquanto ele não colocar Deus no coração e não pedir perdão, ele não vai sair daquele estado. Perceber que tudo que ele fez é uma autorreflexão que está sendo feita. Sonhos horríveis. Tempo? Não tem tempo. Tempo não existe. Somos eternos. Tempo é aqui só. Com sol, sem sol. Com sol, sem sol. Você sai daqui, o sol direto, cadê o tempo? Acabou. Somos eternos, espíritos eternos. O tempo, o corpo é que tem um tempo aí para poder ficar aqui. Mas o espírito é eterno. Temos somente 80 auxiliares que atendem no máximo a 5 doentes de uma só vez. Pouco, muito pouco. Por esta razão, dos 1980 abrigados, ele separou os 400 que estão mais próximos do despertamento para um tratamento mais intensivo. Veja, colônia Campo da Paz. E as outras colônias que existem? Quantas são? Não se tem notícia. Quantas pessoas realmente se preparam para o desencarne, para a volta à vida verdadeira, ao mundo espiritual? Depois dessa etapa, eles vão para o nosso lar, para outros mais elevados. Um dia você vai chegar, mas tem que estar preparado. Um dia você, eu, todos nós chegaremos. Um dia. No nosso lar, digo. Sim, mas um dia. Eles Quando no você... lugar da paz seria no umbral, mas bom. Não, nosso lar você só vai quando você tiver merecimento. Seria bem mais superior, né? Muito mais elevado. Tá. Aniceto então perguntou o seguinte: Alfredo, e os demais pacientes? Recebem alimento, medicação mais densa, uma vez por dia? André, em seguida, instintivamente foi examinar o estado fisiológico de um dos abrigados. E ele disse o seguinte: identifiquei para os médicos aí, para todos nós. Ele, André, como médico, foi examinar o que estava dormindo. Identifiquei o calor orgânico. A pulsação estava regular. Movimentos respiratórios. Ué, mas respira no mundo espiritual? É lógico, a vida continua. Nós estamos aqui ali do outro lado, aqui dentro da matéria ainda, gente. Temos movimentos de respiração. Aquele um dia não respirar mais quando estivermos elevados. Mas hoje não. Eles desencarnam e nem tem ideia que chegou do lado de lá. A vida simplesmente continua. Extrema rigidez dos membros, semelhantes à imobilidade catalética. Eu fui buscar lá no Livro dos Espíritos, na questão 424, a diferença entre catalepsia e letargia. Existe o seguinte: letargia, está lá dito por Kardec no comentário da questão 424, que é a suspensão das forças vitais, que em geral acontece dando ao corpo todas as aparências da morte. Tá? E a letargia é sempre natural. E a catalepsia é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, que não permite ser confundido com a morte. A catalepsia é às vezes espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. O que é a ação magnética? Passes. Então eles estavam lá em estado catalético. Estavam lá adormecidos, parados, não se movimentavam. André levantou assustado e perguntou para o Alfredo: por Deus, o
que vemos aqui, estamos na moradia da morte após a morte? Perguntou André. Alfredo sorriu e explicou: André, este sono é verdadeiramente a avançada imagem da morte. Eu pergunto a todos vocês, e me incluo nesta pergunta: será que se nós desencarnarmos, nós estamos prontos para ter ciência daquele momento e acompanhar como Chico, como alguns espíritos elevados aí? Não vou responder, cada um pense como quiser. Assim, olha só, olha a resposta do Alfredo. Assim permanecem alguns milhões de irmãos que ainda dormem. Milhões. Nós estamos falando do Campo da Paz, da colônia, e as outras colônias. Imagine esses irmãos lá do Oriente que se explodem. Quantos, talvez até milênios, vão ter que se passar até que acorde desse sono profundo? André então perguntou para ele: por que isso, Alfredo? Por que acontece isso? Porque são criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si mesmo. E também aqueles que acreditaram convictamente de que a morte é o fim de tudo, o tão decantado sono eterno. Então, morreu, vamos para o sono eterno, um dia Cristo vai chamar a gente e vai separar os bons dos maus. Não, gente, para com isso. Juízo final. Tem juízo final, o juízo final está na nossa cabeça. Eu é que faço, cada um dos senhores é que fazem o juízo final de vocês. As leis do universo estão aí, a decisão é nossa. Esta é a maravilha da doutrina espírita. Colocou em nossas mãos o nosso destino. Cada um escolhe o que quer. Não chore nem lamente depois, porque sabe o que tem que ser feito. Graças a Deus que a verdade chegou. Cristo foi claro: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E nós estamos sempre não querendo, repito, quebrar as cristalizações mentais. Não, deixa como está para ver como é que fica. Tá bom assim. Será? A crença na vida superior, disse o Alfredo, é uma atividade incessante da alma. Vou repetir. A crença na vida superior é atividade incessante da alma. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Repito, o entorpecimento invade o espírito que está vazio daquele ideal criador, da maravilha que é o universo. Vivemos que nem a minhoca, olhando para o chão. De vez em quando dá uma vontade de levantar a cabeça, não tem força, continuamos no chão. Chega, gente. Chega de ser marionetes. Fomos marionetes e estamos sendo ainda por, sei lá por quanto tempo. Temos que andar com as nossas próprias pernas. Aqueles, diz Alfredo, que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, mesmo que não sejam cristãos. Olha que informação importante. Mesmo que não sejam cristãos, desenvolvem faculdades de movimentação espiritual, podendo penetrar esferas extraterrestres em estado animador, sem perda de juízo. Ao contrário desses que nós vimos, desses milhões que continuam dormindo. Acho que foi terça-feira, se eu não me engano, uma semana passada, atendemos aí uma pessoa, um espírito, lógico, que acordou. Que ano é hoje para você? 1560. Dormi, acordou. Ué, cadê minha turma? Onde é que eu estou? E fomos conversando e tal, e ele deu a entender que
estava vivendo o ano de 1560. E aí vai, meus amigos, continuando. E Alfredo continuou dizendo o seguinte: as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, mesmo filiadas a essas religiões de cultos externos, essas atividades religiosas, que nada veem além da carne e nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiros infelizes. Palavras do Alfredo, o instrutor, o administrador da colônia Campo da Paz. Muitos chegam até nós, olha só que comparação interessante, muitos chegam para nós como embriões de vida. E aí ele diz mais: alguns os classificam como fetos da espiritualidade. Alfredo diz que, na opinião dele, seriam eles felizes se de fato estivessem nessa condição de fetos da espiritualidade. Imagine o nível que se chega lá. Quando vamos acordar, meus amigos e amigas? O tempo urge, o tempo está passando. Muitos deles se negaram ao contato da fé, com a fé, por indiferença criminosa. Eu estou bem aqui, estou lesando todo mundo, tem meu carrão, tem minha casa, meu apartamento, meu. Está nem aí. Eu vou ser eterno na matéria, não vou morrer jamais. Até o minuto seguinte, quando dá, repito, um infarto ou um AVC. André pergunta a Alfredo: por que dormem? Por que dormem? Porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Ao invés de entrarmos em vibração com as energias positivas do universo, nós entramos em conexão com as energias negativas. Então eu durmo. Isso para mim não tem sentido, só tem aqui. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá, diz Alfredo, em que deverão levantar-se e pagar todos os débitos contraídos. Não tem saída. Plantou, vai colher numa condição um pouco mais complicada. Não tem saída. Considero-os sofredores pelo fato de demorarem no sono que acreditaram, não podendo então fugir à enfermidade e à perturbação, a exemplo do que ocorre com os dementados. São loucos. Aniceto então comentou: a fé sincera é ginástica do espírito. Estamos fazendo ginástica espiritual, meus amigos, amigas, internautas? Repito, a fé sincera é ginástica do espírito. Quem não se exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento, vai ficar dormindo. Aí, está jogado em nossas mãos. Vamos decidir o que nós queremos fazer. E conclui Aniceto: semelhantes criaturas necessitam de sono e profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida lhes oferece. André relata que, continuando então os serviços de assistência, todos se mantinham em posição de vigilância. Algumas senhoras que estavam ali junto da Ismália. Ismália é uma das personagens aí que figura nos demais livros do próprio André. André continua dizendo que a luz artificial iluminava aquele grupo de mumificados nos leitos que se perdiam de vista, porém que nenhum dos albergados ali reagia àquela intensa claridade a partir do momento que se acenderam as luzes. Continuavam rígidos, cadavéricos, prostrados,
Alfredo começou a mover então o aparelho de sinalização como que para emitir ordens de serviço. Cada sinal, cada movimento determinava uma operação diferente. Os servidores do posto então iniciaram a distribuição de alimentos líquidos em quantidade reduzida. Em seguida, pequena quantidade de água fluidificada foi dada a eles. 2/3 daqueles 400 abrigados receberam passe magnético. E não do total de 1980. 2/3 dos 400. Alguns poucos receberam aplicações do sopro curador, porque foi falado do passe através do sopro na aula anterior. O máximo silêncio era exigido por Alfredo. André então perguntou em voz baixa a Aniceto: qual a razão de alguns enfermos não terem recebido água e o sopro vivificante? Aniceto inclinou-se no ouvido de André e respondeu: caro André, cada um na vida tem a necessidade daquilo que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da vida. Não cai, repito, um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que Deus não tenha conhecimento. Então cada um de nós vai receber exatamente aquilo que nós semeamos, aquilo que nós demos para o universo. Demos coisas boas, receberemos coisas boas. Demos porcaria, preparemos-nos para receber porcarias. Eles tinham que ser alimentados ainda? Sim, mas com o alimento daquele nível, daquela posição, fluidificado. E a sopa não é a nossa sopa aqui, é uma sopa bem leve, bem leve. Uma energética. Né? Comentários, perguntas, meus amigos? Estão preparados para ir para o lado de lá? Ou nós vamos nos encontrar lá um dia dormindo, quando despertar, opa, ô Hugo, gente, olha aí, nossa, só agora que nós acordamos.